Eu comecei a trabalhar na área de mercado de capitais em 99, que eu busquei algumas operações que a gente estava fazendo, e aí a gente tinha, na época, eu trabalhava na área de construção pesada, e nós pegamos algumas obras e eu fiz a trava do dólar, fazia sempre em outras operações, para poder evitar que a variação cambial acabasse atrapalhando alguma coisa em relação à execução da obra, porque tinha fornecimento de material. O fornecimento de material ele é cotado em dólar, então tinha essa preocupação. E em 99, na reeleição do Fernando Henrique, houve uma maxi desvalorização do real frente ao dólar. O real passou de 80 centavos de real para R$ 1,80 para $1, para R$ 1,60 para $1 em 15 dias, uma semana, qualquer coisa assim. Então foi realmente um susto muito grande. E naquele momento a gente estava travado com a operação de dólar travada. Então a variação cambial afetou muito pouco a estrutura da empresa. E ao mesmo tempo nos deu o direito de reajuste de contrato por desequilíbrio econômico-financeiro. Então, houve uma vantagem muito importante naquela operação. E aí eu parei para poder pensar um pouco e eu falava, olha, eu trabalho com dois tipos de entes muito complicados. Eu até brincava na época, que é o político, que a gente vai para poder fazer obra pública, e o peão que vai executar a obra. Então, ao invés de trabalhar com isso, eu acabei optando por trabalhar num mercado ultra regulado, que é o mercado de capitais. E desde então eu venho me especializando cada vez mais. A minha primeira certificação foi em 2002, até então não era exigido. Então eu tive a minha primeira certificação de mercado de capitais em 2002 e fui buscando sempre que possível. Hoje, das certificações de mercado, as principais eu tenho todas do mercado brasileiro e algumas de mercado internacional também. Isso foi pioneiro aqui no Centro-Oeste, né, professor? Sim, sim. Aqui, na época que eu comecei a trabalhar aqui, tinham poucas empresas que faziam algum tipo de trabalho nesse sentido, inclusive no Brasil inteiro, não só aqui em Goiás, em Goiânia especificamente, mas no Brasil inteiro. Não era muito comum de acontecer. A minha certificação de gestor é número 169. Então, antes de mim, tiveram 168 em toda a história da CVM. E o desafio era maior também, porque não era tão, assim, popular investir na Bolsa de Valores igual é hoje. Não se discutia tanto igual hoje, né? Era um desafio gigante. As pessoas tinham medo, não entendiam nada sobre isso. Bolsa era cassino. A ideia que as pessoas tinham era isso. O máximo vou colocar meu dinheiro lá e não sei se vou ganhar ou se vou perder. Isso, ou se vai sumir esse dinheiro. Eu falo por mim, a primeira vez que eu fiz operação em bolsa, a gente fazia a transferência do dinheiro para o nome da corretora. Não transferia, porque hoje eu vou transferir um dinheiro para minha conta na corretora, eu faço uma transferência de mesma titularidade. Eu mando da minha conta corrente para minha conta na corretora. Na época não, mandava da minha conta corrente para a conta da corretora. E as corretoras ninguém conhecia, nenhuma corretora na época. Hoje o pessoal já conhece, tem algumas... Hoje já manda direto, professor? Você manda para o seu nome mesmo, mas na época mandava para o nome da corretora. Eu lembro que quando eu saí da faculdade, que eu levei o professor para começar investimentos, você lembra? Sim. E eu queria entrar, só que naquela época fazia uma avaliação igual como se fosse um crédito, né? Você tinha que abrir uma conta na corretora, se tivesse qualquer... alguma coisa negativada no seu nome, você não poderia, demorava, era uma série de documentos. Hoje é bem simples, né? Professor, e com a internet também tudo mudou, né? Ficou mais fácil, as pessoas, facilitou muito. Eles investigam, olham direitinho antes de investir. Porque hoje vocês têm sistema online que faz uma avaliação da pessoa, porque existe uma preocupação muito grande em relação a problema de lavagem de dinheiro e outras coisas que podem trazer, inclusive, não só o problema para a pessoa, como para a própria corretora. Porque ela estando envolvida em algum processo desse tipo, acaba atrapalhando o desenvolvimento dela. Então, hoje em dia, isso aí facilitou muito. Mas eu sou da época do pregão viva voz. Na época que o pessoal ficava lá dentro do microfone. Não tinha microfone. Era aquela gritaria comprando ou vendendo ativo, 2 telefones. Aquele telefone aqui. Hoje só vem filme isso. Aquele coletezinho laranja, normalmente, com o número. O pessoal com 2 telefones e gritando o tempo inteiro. Isso aí terminou em 2004.
2004, se não me engano, acabou na Bovespa e em 2005 terminou na BMF. Não lembro direito se foi esse período, mas se não foi isso, é um ano antes ou um ano depois. Não foi muito longe disso, não. Como você falou, no início o pessoal não entendia o que era bolsa. Não tinha ideia do que era aquilo ali. Achava que era uma forma de cassino, todo mundo achava que ganhava dinheiro muito fácil com aquilo ali e não fazia nada e ganhava dinheiro muito fácil. Você precisava ter muito dinheiro para poder começar a participar e que não tinha esforço nenhum para poder ganhar. E os dois estão errados. A pessoa com R$1.000, R$10.000, ela pode começar os investimentos dela e você está comprando uma empresa. Eu compro uma empresa, ela cresce, eu ganho dinheiro. Ela diminui, eu perco dinheiro. A empresa vai à falência, perdi tudo que tinha ali dentro. É mais ou menos isso. O funcionamento do mercado de capitais é esse. E aí eu comecei a entender, principalmente com a crise de 2008, que a necessidade das pessoas, principalmente os clientes com um volume maior de dinheiro, que eles tinham uma necessidade muito maior do que simplesmente investir. Porque é comum as pessoas chegarem para mim e me perguntarem qual que é o investimento que mais rende hoje. E eu falo, o que você quer? Me fala o que você está querendo com o dinheiro. Porque dinheiro não serve para nada. Dinheiro, a única função dele é trazer um pouco mais de conforto e alegria para a gente e para as pessoas que a gente ama. O resto... Só fazendo um adendo, o pessoal faz a mesma pergunta para mim como consultor empresarial. Josimar, o que está dando dinheiro? Eu brinco quando o pessoal fala isso, eu falo assim, que dá dinheiro é pai e mãe. O resto você tem que trabalhar para ganhar. Não tem o que está dando dinheiro. E eu falo, me fala o que você quer. Você quer trocar de carro no final do ano? É um tipo de investimento. Eu quero comprar um apartamento daqui a 10 anos? É outro tipo de investimento. Eu quero aposentar daqui a 35 anos? É outra coisa. Eu quero que o meu filho, que acabou de nascer, se aposente aos 65 anos de idade? É um outro perfil, é um outro investimento. Então, para cada tipo de necessidade da pessoa, a gente tem investimentos diferentes. E isso muda muito. No próprio ciclo nosso natural da vida, isso vai variando. Um rapaz solteiro, universitário, ele tem uma necessidade. Pois você tem uma necessidade. E pode correr um determinado risco. A pessoa sai da universidade, começa a trabalhar, monta uma empresa ou vai trabalhar como seletista, funcionário público independente. Ele tem outra necessidade. Casou, o risco dele muda. Teve filho, muda totalmente. Separou, se for o caso, muda de novo. Então, assim, a vida da pessoa ela é um ciclo que precisa ir ajustando. E aí, com a crise de 2008, que o atendimento que eu fiz a alguns dos clientes, eu fazia isso para todos os clientes, mas alguns que entenderam melhor o que eu estava fazendo, foram aqueles que perceberam que eu não controlo o mercado, mas eu estou do lado deles. E é porque, na época, um fato que acontecia muito era o mercado caindo 10%, 15% no dia. Então, o cara ele tinha R$1 milhão investido, ele perdeu R$100.000 naquele dia. E os meus pares, normalmente, as outras pessoas que participavam de mercado, estavam escondendo, pedindo para a secretária não fala que eu não estou, ou desliga o telefone celular e deixa o pau quebrar. E eu normalmente ligava para o cliente e falava, olha, aconteceu isso, isso e isso, o mercado derreteu, nós temos essa e essa opção, o que o senhor prefere para a gente poder desenvolver aqui? Porque é uma situação muito delicada, eu não posso tomar uma decisão sozinho. Então, eu falava isso para o cliente. Na hora ele ficava puto da vida, porque ele estava perdendo um volume significativo de dinheiro. Mas eu tive um cliente que falou um negócio, um cliente muito grande, por sinal, que me falou um negócio que eu achei muito legal. Ele falava que eu contava para ele o que estava acontecendo no mercado antes do William Bonner contar. Porque na hora que ele assistisse o Jornal Nacional, ele ia ver que aquilo ali aconteceu. Naquela época a internet não era tão forte, só conseguia antecipar, né? Isso. Praticamente não usava. Então ele ia ver aquilo. Então o que o pessoal falava, olha, eu sei que você não controla o mercado, mas eu posso confiar que você está do meu lado. E aí que eu comecei a desenvolver essa área para esses clientes maiores. E é um ponto que eu acho inegociável, essa parte da fidelidade com o cliente. Tanto que em todas as operações nossas,
eu trabalho com zero de conflito de interesse. Eu não recebo comissão de nenhum produto de investimento, de nenhuma corretora, de nenhuma gestora, de absolutamente nada. Aquele que insiste no pagamento, eu recebo e devolvo para o cliente. Exatamente para poder mostrar para ele... A operação hoje é direta, então. Isso. Exatamente para poder mostrar para ele que o meu interesse é que ele tenha o melhor resultado possível. Olha. Não é ganhar a comissão dele. Professor, e para quem está pensando em começar, o que ele tem que analisar, além disso? Qual que é o objetivo? Como começar hoje? Porque tem muita informação e eu vejo pessoas às vezes até perdidas, porque a galera pensa que é o seguinte, eu vou lá na internet, tudo que eu quero saber eu vou lá, vou ouvir alguém e eu vou fazer desse jeito. E acaba se perdendo. Essa quantidade de informação, eu não sei se melhorou tanto não. Para quem não está preparado, foi pior. Tem uma frase que eu uso muito, que fala que a internet tem uma grande vantagem e um grande problema. A grande vantagem é que ela deu voz para todo mundo. E o grande problema é que ela deu voz para todo mundo. Então aquela pessoa que não tem noção do que está falando, chega na internet e fala que tem um determinado investimento que rende 5, 7, 10% ao mês. Não vai pagar isso. É impossível fazer esse pagamento. Tá? Eu já vi muitas vezes o pessoal, na época da Avestruz Master, que o pessoal falava muito em sala de aula mesmo, e eu falava, gente, não tem como ficar de pé, por um motivo simples. Ele chegou a pagar quase mais de 10% ao mês de rentabilidade. 10% ao mês, eu estou falando de multiplicar o patrimônio por 10 vezes, 20% ao mês, eu estou falando de multiplicar o patrimônio por 10 vezes em um ano. Então a pessoa que na eleição do Bolsonaro, colocou 10 mil dólares, no primeiro ano ele tinha 100 mil, no segundo ano ele tinha 1 milhão, no terceiro ano ele tinha 10 milhões, no quarto ano ele tinha, no encerramento do mandato Bolsonaro, ele tinha 1 bilhão de dólares, ele já chegou na Forbes, agora, final desse ano, ele vai ter 10 bilhões de dólares, a partir do mais 2 anos, até o final do mandato do Lula, esse cara passa a ser o primeiro trilionário da história. Tem sentido isso? Se por um acaso... Não, e de onde vai tirar esse lucro que não existe no mercado, né? Eu até brinco, eu falo, se eu soubesse de alguma coisa que gera uma rentabilidade dessa, eu não contaria nem para minha mãe. Você acha que eu ia colocar na internet? Isso não existe, não tem. Um produto bom de investimento vai render, se for em dólar, algo em torno de 0,5% ao mês. É razoável, é possível. Se for em reais, 1,5% ao mês, um produto com relativo grau de segurança que entrega um resultado consistente, é razoável também. Aqueles produtos, eventualmente vai ter um ou outro que entrega um pouco mais. Se está disposto a correr um pouco mais de risco, pode ter um resultado um pouco melhor. O que eu falo do tripé do investimento é risco, retorno e liquidez. Então, você quer mais retorno, ou você vai ter que abrir mão do risco, ou seja, vai ter que correr mais risco, ou vai ter que abrir mão da liquidez. Liquidez é a capacidade de transformar em dinheiro aquilo que foi investido. Vou pegar um exemplo, a poupança, a liquidez é imediata. Qualquer dia eu chego no banco e saco meu dinheiro. Um imóvel não. A liquidez é incerta. Eu tenho um imóvel, eu tenho 2 problemas de liquidez no imóvel. Eu comprei um imóvel de 500 mil reais. Eu quero 50 mil reais para levar minha família para a Disney. Eu não tenho como vender a varanda do imóvel, do apartamento. Ou eu vendo ele inteiro ou não vendo nada. E quanto tempo eu gasto para poder vender? Não sei. Pode ser que eu gaste uma semana, pode ser que eu gaste um mês, pode ser que eu gaste um ano. Então eu tenho uma incerteza muito grande. É um produto que ele tem um equilíbrio entre risco e retorno bom, mas a liquidez é terrível. Muita gente fala do retorno do imóvel é muito ruim. Eu falo, o retorno ele é equilibrado para o risco. O risco é baixo, o retorno é baixo também, então é aceitável. Agora, aí volta aquela questão que você falou do perfil, né? Para quem é mais conservador, o imóvel continua sendo legal. Funciona bem. E assim, existem outros pilares que a gente trabalha também na área de investimento, na área do planejamento, e que acabam envolvendo o investimento também, que são pilares, por exemplo, de proteção do patrimônio. Não adianta eu ter um crescimento vertiginoso do patrimônio por um período e em algum momento perder o dinheiro todo. Todo mundo conhece gente que teve uma situação muitíssimo confortável, ficou muito rico por um período e quebrou. Virou pó o dinheiro dele. O cara, muitas das vezes, está passando por necessidade. Outro problema que acontece também, a parte de sucessão. O dinheiro não vai ficar para mim para sempre. Eu tenho que organizar a minha sucessão de modo que
os meus herdeiros ou as pessoas para quem eu quero transferir esse patrimônio, que essa transferência aconteça da forma mais suave possível, mais tranquila. Porque é comum a gente ver o patriarca ou matriarca, aquele que formou o patrimônio, ver os herdeiros dele brigando com ele vivo. Ele está vivo e está vendo os filhos brigando por causa do patrimônio que vai ficar para eles. O cara pensa, poxa, trabalhei tanto suor, tanto esforço para poder juntar o patrimônio, para poder ter um pouco de conforto, e eu tenho o desgosto de ver meus filhos brigando por conta desse patrimônio. Acontece, é comum. Então eu falo, dentro do planejamento, precisa organizar sucessão, precisa organizar seguro, eventualmente, para algumas pessoas que não têm um patrimônio formado, mas têm um filho de 2 anos de idade. Tem um termo que eu uso muito, que eu brinco muitas vezes com o cliente, que eu falo que vendedor de seguro de vida tem mania de chegar para a gente e falar assim, se o senhor vier a faltar, e eu falo, meu amigo, não é se, é quando. Eu só não sei quando vai acontecer, o se eu estou resolvido, que a gente vai faltar, isso é um fato. Lamento, para quem não aceitou isso ainda, aceite, porque é inevitável. Eu preciso saber quando. Pode ser hoje à noite, pode ser daqui a 50 anos. Eu prefiro que seja o mais longe possível. Mas imagina a situação de uma pessoa que não tem um patrimônio ainda muito grande, tem um filho de 2 anos de idade. Se ele falecer naquele dia, o que vai acontecer com o filho dele? Ele vai dar conta de pelo menos terminar os estudos? Numa instituição razoável, que dê condição do filho dele continuar desenvolvendo? Esse cara precisa de um seguro para poder garantir isso. Qual que é o seguro? Porque não é simplesmente chegar num banco, numa corretora de seguros e falar, quero um seguro de vida. Você tem um seguro que te atende, que te protege de fato com aquilo que é a sua necessidade. E o que a gente faz é desenhar exatamente esse seguro. Desenhar a previdência, desenhar a proteção sobre o patrimônio, o guarda-chuva que vai proteger isso, quer seja via holding, assessorar essa transição, preparar o herdeiro. Tudo isso, a sucessão toda, deixá-la pronta. Porque o investimento, que você falou, ele realmente é importantíssimo buscar esse investimento, mas ele é só um dos pilares. Professor, e o interessante também é observar se o herdeiro está preparado para conduzir, se seja um negócio ou qualquer coisa, se seja um investimento, ou se tem que deixar ele de fora, que eu vejo isso muito nas empresas. Em alguns casos você precisa proteger. O proprietário sente aquela necessidade, ele quer que a gente prepare o filho para o negócio, e o filho não quer nem saber do negócio. Isso. Na área deve enfrentar esse desafio o tempo todo no agro, né? No agro é muito comum de alguém que montou um patrimônio enorme na área de agronegócio e os filhos não querem nem saber daí. Áreas totalmente distintas, não é nem falar que pode usar para alguma coisa, não, é área totalmente distinta. Muitas vezes os filhos nem ficar no Brasil não querem, então tem muito disso e precisa organizar. E acontece muito também que as pessoas não pensam, porque tem esse problema, tem o problema de um filho que tem alguma dependência química, que tem alguma coisa assim, e tem um filho menor de idade. Então eu muitas vezes uso até exemplo meu ou de clientes. Imagina uma pessoa que tem um filho de 10 anos de idade. A minha filha caçula tem 13 anos. Eu falo, uma pessoa que tem um filho de 10 anos de idade, 13, 15, 8 ou menos, ele não sabe o que o filho dele vai ser da vida. Ele não sabe com quem que essa criança vai se envolver na vida. Ele não pode deixar o patrimônio todo livre para essa criança. É herdeiro, ok. Mas você precisa criar gatilhos de proteção que, na eventual falta daquela pessoa, naquele momento em que o filho ainda não tem condição de tocar o patrimônio sozinho, ou não tem maturidade para poder tocar aquele patrimônio sozinho, que não gere um problema maior lá na frente. Então fala, vai usufruir do patrimônio, mas não vai conseguir dilapidar ele. Ensino. Isso. Porque eu acho que no ensino médio a gente tinha que ter disciplinas assim, primordiais para a educação financeira. É diferente de país de primeiro mundo, que o filho com 18 anos, às vezes o pai vai presentear, já presenteia com uma carteira na Bolsa de Valores. Muitas vezes quando ele. Nasce. Quando nasce também, já recebe uma carteira. Ou seja, o presente daquela criança é uma carteira de investimento. E no Brasil muito pouco as pessoas fazem isso. As pessoas não têm essa cultura. Eu costumo contar uma historinha que... imagina a seguinte situação. Você um mundo em que, quando você chegar aos seus 65 anos de idade, você vai ser transferido para o meio do deserto Saara, com aquilo que você tem naquele momento. Pronto, 65 anos você vai ser transferido.
Quando a pessoa chega aos 65 anos, ela é transferida para o deserto do Saara, chega lá, um sol insuportável durante o dia, e o cara não tem protetor solar, não tem uma sombrinha, não tem nada, e ele fala assim, nossa, mas não tenho uma proteção. E alguém chega para ele e fala assim, você sabia que ia ser transferido, por que você não trouxe? Você sabia que você vinha para o deserto do Saara. Quando a gente faz qualquer viagem, a gente se prepara para essa viagem. Chega à noite, é um frio também muito, muito severo, e aí a pessoa não tem uma coberta, e alguém chega para ele e fala, mas você sabia, é um deserto. De dia é muito quente, à noite é muito frio. Você tinha que ter se preparado. Por que as pessoas não fazem isso com patrimônio? É similar a um plano de voo, né, Eu professor? espero que todos nós cheguemos aos 65, 70, 80, 90, 100 anos de idade, e tem uma possibilidade muito grande. A expectativa média de vida vem crescendo de forma significativa. Então, se prepare, porque a chance de você chegar lá é grande. E se você chegar lá, como que você vai estar? Você vai estar igual a maioria das pessoas que depende de caridade ou de continuar trabalhando, muitas vezes. Né, também. Ou ter que reduzir o estilo de vida para poder caber dentro da renda que a pessoa tem, porque muitas vezes não tem mais tanta condição de trabalhar. Opa, peraí, eu não sou eterno. Eu preciso organizar. Eu vou morrer. Eu vou morrer em algum momento. Os meus pais vão falecer em algum momento. Meus parentes, de um modo geral, vão falecer em algum momento. E a organização disso, que eu falo que ela é preocupante e precisa ser organizada, é porque é natural a gente imaginar o falecimento de o avô morre antes do pai, o pai antes do filho, o filho antes do neto, o neto antes do meio, e vai embora desse jeito. E nem sempre é assim. Na pandemia a gente viu muito essa cadeia ser quebrada, né? Aconteceu muito. Foi bastante frequente esse tipo de coisa. E a gente precisa estar preparado. É por isso que eu falo, na Ibra a gente trabalha muito essa parte de sucessão, não só com o cliente chegar lá e falar assim, eu quero organizar uma forma de transferir o meu dinheiro para os meus filhos. Ok. E se seu filho morrer antes de você? Você está preparado para isso também? O seu patrimônio, a sua organização patrimonial está preparada para isso também? E aí tem inúmeros casos que acabam... eu tive um caso icônico que foi... eu tinha um cliente meu que já atuava há muito tempo e um amigo desse cliente, que acabou virando meu cliente em seguida também, ele organizou o patrimônio da seguinte forma. Ele tinha um patrimônio razoavelmente alto e ele jogou tudo dentro de uma holding. Ele era dono de 50% da holding, a esposa dele dona de 20%, cada um dos filhos, ele tinha 3 filhos, dono de 10%. O filho mais velho dele tinha união estável com uma moça que já tinha uma filha de um relacionamento anterior. E eles estavam passeando no interior de São Paulo, ele sofreu um acidente de carro, bateu de frente com um caminhão, o rapaz morreu na hora. A esposa dele chegou a ser levada para o hospital e faleceu em seguida. A menininha durou mais uma semana e acabou falecendo. A nossa advogada pode até falar melhor aqui, mas no momento do falecimento dele, ele tinha uma herdeira, a esposa dele. Quando ela faleceu, ela tinha uma herdeira, a filha dela. Quando a menininha faleceu, ela tinha um herdeiro, o pai dela. Esse cara chegou para mim com a dor de ter pedido o filho, a nora e a menininha, que não era neta, mas ele considerava como neta, e uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida, dono de parte do patrimônio dele. Aparece que é o pai da enteada do filho dele. Meu Deus. É até difícil de falar, mas era isso. Então, aí ele falou para mim, e agora, o que a gente faz? Eu falei, agora não dá para fazer nada. Agora é complicado. Se eu tivesse me procurado antes, a gente tinha organizado para que, independente do problema, isso aí não acontecesse. Eu não tenho como tirar da pessoa o sofrimento da perda, mas eu teria como tirar dele e ter que resolver um problema tão complexo, que é alguém que ele não tem nem ideia quem que é, dono de uma parte do patrimônio dele, sem nenhum esforço. A pessoa não precisa fazer nada. Ele é um herdeiro natural daquilo. Tá. O perfil de investidor é um dos pontos que a gente analisa. Como eu falei, a gente precisa entender o que a pessoa quer. Certo. Então, para poder fazer uma análise de investimento, a gente leva em consideração 3 fatores importantes. O primeiro deles, qual o volume financeiro? A pessoa que tem R$1.000 para investir, ela consegue acessar alguns produtos. Tem R$1 milhão para poder investir? Tem outro leque de produtos. Tem R$1 bilhão para poder investir? É um outro leque de produtos. Tá? E inclusive com distribuições até proporcionais diferentes, porque o risco passa a ser, pode ser, mesmo uma pessoa conservadora, pode correr um pouco mais de risco se ela tem um volume financeiro muito grande.
Um outro ponto é para quando você precisa desse dinheiro. A gente fala da maturidade desse dinheiro. Como eu falei, você quer trocar de carro no final do ano, você quer aposentar daqui, 35 anos, o que você quer fazer com esse dinheiro? E o terceiro ponto é o apetite a risco. E o apetite a risco normalmente é negligenciado. Normalmente as pessoas se consideram mais arrojadas do que de fato são. Quando chega cliente para mim e me fala, não, eu sou arrojado, eu sou agressivo, inclusive, mais do que o arrojado. Não é. Aí eu viro para ele e falo assim, se você perder 5% do seu patrimônio em um mês, não é nem um dia não, em um mês, você dorme bem? 10%, e no mês seguinte você perdeu mais 5%. E no outro mês perdeu mais 5%. Você dorme bem? Porque isso pode acontecer. Já aconteceu inúmeras vezes. Tá? Você vai continuar dormindo bem ou isso vai te afetar? Vai afetar a sua saúde, o seu relacionamento, as suas coisas, o seu trabalho. Se vai te afetar, você não é arrojado. Você não dá conta. Quando você faz essa pergunta, a resposta já muda. Aí a resposta muda. Eu falo, você vai ter uma úlcera e não vai conseguir chegar no final. Aí sabe o que acontece com essa pessoa? Ela fala que ela é arrojada, investe num produto de investimento que pode ser muito bom, mas ele caiu 5% no mês, 5% no mês seguinte, 5% no terceiro mês, o cara chega e fala, chega, desisto, cansei de perder dinheiro, não quero mais esse negócio, zera a minha posição e eu vou para casa. Na hora que ele zera a posição e vai para casa, o mercado começa a subir. E o mercado é cíclico, ele vai ter época de baixa, vai ter época de alta. Exatamente. Então, aí o mercado começa a subir. Aí ele fala que ele que é azarado. Fala assim, não, você procurou um perfil de investimento que não é o seu. Foi esse o problema. E é comum. Isso aí toda vez que o mercado está em alta, todo mundo é arrojado. Todo mundo é arrojado. O mercado começou a derreter, todo mundo é conservador. E é errado, professor, a hora que o mercado começa a cair, a pessoa ir lá e tirar o dinheiro. Porque a maioria acontece isso. Quando vê que o mercado está caindo, vai lá e tira tudo, todo o investimento. Vamos pegar, se eu perguntar para uma criança, como que você ganha dinheiro com qualquer coisa, como que ele ganha dinheiro? Compra quando está baixo, vende quando está em alta. Não é isso? Natural. Isso, natural da vida. O dólar vai a R$ 4,90, teve uma semana atrás, todo mundo estava vendendo. O dólar a 5,50, todo mundo vai comprar. Peraí, não devia ser o contrário? Não é naturalmente o contrário? Quando que é uma época boa de comprar imóvel? O brasileiro gosta muito de imóvel. Na época que ninguém quer. Na época que o preço do metro quadrado do imóvel está despencando, é a hora de comprar, não é a hora de vender. A hora que está bombando, que parece que um céu de brigadeiro, está tudo lindo e maravilhoso, vende. Não vai durar para sempre. Professor, isso não muda, né? A maioria das pessoas continua com esse mesmo comportamento. Eu lembro naquela época que eu fui na sua corretora, o pensamento era esse e ele continuou. Só que hoje tem mais pessoas olhando para esse mercado. Mas o comportamento continua o mesmo, né? Exatamente o mesmo. As pessoas pensam nesse mesmo formato e... Se você for pensar no que a pessoa está fazendo, é tão simples de explicar para ela que ela está agindo da forma contrária do que deveria ser. A euforia de carro novo que estava até 6 meses, um ano atrás, não é hora de comprar mais, eu lamento muito. Era hora de vender. Exatamente. Hoje, o negócio está começando a voltar ao normal, a preços razoáveis. Não tinha sentido. Eu comprava um carro num ano, em janeiro de um determinado ano, janeiro do ano seguinte, eu vendia aquele carro por um valor maior do que o que eu comprei. É um bem de consumo, ele gasta, ele tinha que valer menos. Eu tenho um cliente meu, professor. Ele está valorizando, cara. Ele valorizou. Ele ganhou muito dinheiro, porque ele gosta muito de carro. Então ele tinha feito encomendas de carros de luxo, que leva 6 meses, um ano para chegar. Sim. E veio esse período, e o que aconteceu? O cara queria o carro e não tinha o carro para entregar. Dobrou-se o prazo. Ele chegou a ganhar 50, 100 mil na venda de um carro que tinha chegado para ele. Ele escolhia para que ele queria vender. Então Ele não tirava o carro de dentro da concessionária. Não tirava. Ele chegava lá dentro da concessionária mesmo, já tinha um outro interessado em pagar um valor bem maior do que o que ele tinha pago. Professor, o Tesouro Direto ainda continua sendo uma boa opção para iniciante? É um excelente produto de investimento. O grau de risco dele é baixíssimo. É o produto de investimento de menor risco que existe hoje no Brasil e é acessível para qualquer pessoa. Você pode acessar pela plataforma de qualquer corretora ou de qualquer banco. Então é só chegar lá e entrar, fazer o cadastro. Entra no site do Tesouro Direto,
faz o seu cadastro e compra. Pode fazer o investimento direto no site do Tesouro, né? Pode ser direto no site do Tesouro ou pela corretora, se quiser. E qualquer corretora, independente, não tem nenhuma específica que a pessoa vai fazer. Um produto de investimento que hoje está pagando o Tesouro Selic, né, que é baseado na taxa básica da Selic, está pagando 13,75% ao ano. Dá 1,2%, 1,15% ao mês. Num produto de risco soberano. Ou seja, para o Brasil quebrar primeiro, tem que quebrar as empresas todas primeiro, né? Então... Não existe outro produto mais seguro no Brasil, de investimento mais seguro no Brasil, do que o Tesouro Direto, do que o título público, né? O Tesouro Direto tem Tesouro Selic e Tesouro PDCA, não é? Tem IPCA. É porque o Tesouro Direto, o título público, ele pode ser pré-fixado, ou seja, o governo federal te garante que ele vai te pagar, vamos supor, 13% ao ano para um título que você vai comprar hoje com vencimento em 2025. Pronto, pegar uma data qualquer. Tá? 13% ao ano ele vai te pagar de taxa de juros. Independente do que acontecer daqui até lá, você vai receber 13% ao ano. Pronto. Uma outra possibilidade é aquela pessoa que tem um medo da inflação. Então ela pega o IPCA mais alguma coisa. Então ao invés de receber 13% ao ano, vai ter gente que vai preferir receber IPCA mais 6%, por exemplo. Porque a inflação pode variar. Imagina, eu recebo 13% ao ano. Se a inflação for a 20%, eu estou recebendo 13%. O meu dinheiro não está corrigindo nem a inflação. Se a inflação for a 2%, ok, eu estou ganhando uma bolada. Mas e se for a 20%? Eu não sei o que vai acontecer. Eu falo, o Brasil é muito criativo para arrumar confusão, então não dá para a gente poder... Fazer plano no Brasil a médio e longo prazo é complicado. É complicado. Tem o IPCA, que é você pega, atrela o seu investimento ao IPCA, então é IPCA, a inflação mais alguma coisa, então inflação mais 6% ao ano, que vai chegar, se não tiver nenhum susto na inflação, vai chegar provavelmente muito perto dos 13%. Mas, nessas duas eu pago imposto de renda? Paga imposto de renda, paga. Quando eu vou para a Bolsa, não? Não, na Bolsa... Quando eu vou para a Bolsa, eu não pago imposto de renda. Mercado de capitais, ele tem uma limitação de pagamento de imposto de renda para quem vende, para quem tem alienação de ativos de até R$20 mil no mês. Então, se você vender até R$20 mil por mês de ativos de Bolsa, você não paga imposto de renda, não tem ganho de capital. Então, tem essa vantagem. Independente do quanto você ganhou. Só que você tem um pouquinho de risco, né? Você tem essa volatilidade. Tá? Então, ativos que variam enormemente. No início da pandemia, a Bolsa caiu para metade do valor dela em um mês. Um pouco mais de um mês, ela caiu para metade. Ela caiu 50% em um mês. Em compensação, teve época que valorizar 80%, 100%, 120% no ano... Nós tivemos anos consecutivos disso acontecendo. Então, cada época ela tem uma variação diferente. E ela normalmente trabalha inverso do título público. Então, muita gente pergunta, hoje o título público a 13%, 13,75% ao ano. É um bom negócio, vou tirar tudo que eu tenho em ações e comprar título público. Não, é momento de começar a fazer a reversão, começar a trazer para ações. Obviamente, não estou falando de vender tudo que você tem na vida e colocar de um lado ou do outro, não é isso não. Diversificar, né? É diversificar, é evidente. Você tem de um lado o mercado que defende a taxa de juro alta e você tem de um outro lado uma ideologia política que pressiona que a taxa tem que baixar. Eu queria que você explicasse um pouco como é que é a composição de taxa de juros no Brasil e o que tem que ser feito para que haja uma redução, mas de forma sustentável. Não uma redução, chegar aqui amanhã. Porque tem muita gente que pensa o seguinte, é só chegar amanhã e baixar a taxa de 13 para 5. E que não é verdade. Pode fazer? Pode, mas não é inteligente fazer isso. Porque se fizer isso, o Brasil quebra. Sim. E a gente quebra com, eu falo que é a pior tributação que existe, que é a inflação. Porque a inflação ela penaliza a classe baixa. Quem tem uma condição financeira melhor, todos nós damos conta de proteger da inflação. Sim. A gente investe em alguma coisa, a gente tem um patrimônio, a gente tem... Já tem algum ativo. Já vai fazendo algum tipo de investimento. Então você consegue se proteger da inflação. A pessoa que ganha, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês, é impossível ele se proteger, porque o dinheiro que ele ganha é o que ele gasta. Então, ele não dá conta de se proteger. Eu falo, a inflação é o vilão mais vil que existe, porque ele ataca mais a pessoa mais necessitada.
E se trouxer a nossa taxa básica nessa velocidade que o pessoal algumas pessoas defendem, nós vamos dar a volta da inflação. Hoje o Brasil tem uma das menores inflações do mundo. A inflação no Brasil hoje é quase a metade dos Estados Unidos, é menos da metade da inflação do Reino Unido. Ah, é porque nossa está muito boa? Não, é porque lá está uma coisa horrorosa. Lá, o Reino Unido bateu 10% de inflação. Você imagina, se tem alguma dúvida do quanto isso é ruim, pergunta para um argentino. E eles foram para as ruas, né, inclusive. A Argentina fez isso, né, pessoal? Fez esse teste e não funcionou bem, né? Não funciona. E é como você mesmo falou, nós temos uma ala do Banco Central, que é uma ala mais técnica, falando que precisa manter a taxa básica nesse patamar por enquanto. Em algum momento ela vai baixar, sem sombra de dúvida, tem que abaixar, senão também estrangula o mercado. E tem uma ala política falando que tem que abaixar essa taxa de qualquer jeito. Num assunto tão delicado, é mais importante a gente ouvir um técnico que entende daquilo ou um político que está querendo fazer o nome com aquilo? Técnico, com certeza. Que foi a pandemia que gerou essa alta na taxa de juros dos Estados Unidos? Foram várias situações que aconteceram. Com o problema da pandemia, o que aconteceu é que todos os governos do mundo reduziram a taxa básica para incentivar o consumo. As pessoas pararam de consumir, ninguém ia para a rua, não consumia mais, principalmente serviço, ninguém consumia serviço, consumia um pouco mais de produto, de bens, mas consumia pouco serviço, então precisava de um incentivo, para isso abaixou a taxa básica. Por isso que carro aumentou tanto de preço, computador, tudo, imóvel aumentou muito de preço, então nós tivemos esse aumento. Uma das coisas que a gente estava usando mais em casa foi o que subiu, né? Computador, isso. Uma série de... E o que aconteceu? As pessoas deixaram de ir em restaurante. Então, se ele deixou de ir no restaurante, aquele dinheiro continua no bolso dele. Só que ele tem vontade de ter um telefone novo, de ter um computador novo, de trocar de carro, aí ele gastou dinheiro com isso. O que aconteceu? Nesse momento, quando o consumo começou a acelerar, as pessoas estavam tendo uma renda que ela não estava acostumada, independente, não estou falando que a pessoa ganhava muito, mas a pessoa ganhava um determinado valor e tirou daquele gasto tirou daquele valor aquilo que ela gastava com o serviço, de um modo geral, ela passou proporcionalmente a ganhar mais. Mesmo nominalmente tendo o mesmo salário, ele passou a sobrar mais dinheiro no bolso dele. E aí ele começou a gastar com outras coisas. Inflação é uma relação direta de consumo. Tem mais gente comprando do que produto para poder vender, o preço sobe. O carro foi isso. Faltou chip. Não tinha... Tudo que envolvia tecnologia subiu de preço. Subiu de preço. Tem um monte de gente querendo comprar, a fábrica não conseguia entregar aquele volume, o preço subiu. Só que esse aumento gradativo de preço, a grande preocupação é essa inflação ficar inercial. Ou seja, ela crescer sozinha. Como nós tivemos no Brasil durante muitos anos essa inflação inercial que é natural os preços flutuarem, principalmente no agronegócio. Se eu pegar o preço da soja, ela varia entre a safra e entre safra. A batata, a cenoura, o arroz, tudo varia. Automóvel também tem variação de preço durante o ano, naturalmente acontece. O problema é que isso pode acabar afetando o mercado inteiro. Então, o aumento do preço da cenoura por causa de uma entre-safra, por exemplo, ou por causa de uma quebra de produção, aumenta o preço do corte de cabelo, que não tem vínculo nenhum de uma coisa com a outra. Mas quando a inflação começa a acontecer, inflação de, 2% num determinado mês, a pessoa aumenta o preço do chapéu dela em 2%. Porque a inflação foi 2%, ela atualiza o chapéu dela. O imóvel, o aluguel, aumentou de forma significativa. O IGPM, que é o indexador do aluguel, nós tivemos no primeiro ano de pandemia, deu 18,5% o IGPM. Então, assim, quase 20% de aumento de um ano para o outro no valor do aluguel, isso tudo causa inflação. E aí o dólar aumentou, e eu vou acumulando um monte de coisa, isso aí veio causando a inflação. Qual que é a forma que o governo tem de segurar a inflação? Enxugar o mercado. Tira dinheiro das pessoas que elas param de gastar. Ele faz isso aumentando a taxa de juros. Quando ele aumenta a taxa de juros, o que acontece? Imagina, vamos pegar a compra de um imóvel. A pessoa que tem dinheiro, ela vai pensar 2 vezes antes de comprar um imóvel, porque ela pode pegar esse dinheiro e deixar ele investido num título público, que é muito seguro, que paga para ela 13,75% ao ano, e qualquer coisa ao mês. E ele fala, poxa, não, prefiro deixar meu dinheiro aqui investido, está rendendo muito bem, eu não vou comprar imóvel.
A pessoa que não tem dinheiro e quer comprar um imóvel, ela tem que financiar. Só que o financiamento está lá nas alturas também, porque o financiamento também é vinculado à taxa básica. Então, quem não tem dinheiro não dá conta de comprar porque ele não dá conta de financiar. Quem tem dinheiro deixa de comprar porque ele prefere investir. O que vai acontecer com o preço do imóvel? Vai cair. É isso que vai acontecer naturalmente. Lei de oferta e procura. Tem o imóvel para venda, não tem ninguém querendo comprar, o preço dele cai. Então, você consegue segurar a inflação enxugando o mercado. Então, é isso que o governo está fazendo com a taxa básica. Ela está alta? Tá. Penaliza? Muito. As empresas, as pessoas estão sofrendo muito por conta da taxa básica alta? Sem sombra de dúvida. Lamento. É um remédio amargo que nós vamos ter que tomar. Seria um pouco de demanda elástica, inelástica? Encaixaria nisso aí, professor? A gente poderia trabalhar com a demanda que vai ser desenvolvida dentro de cada mercado, porque aí depende de cada setor da economia. Como a gente estava falando, o setor de serviço, ele, de um modo geral, tá? Vou pegar cinema, estacionamento, restaurante e vários outros setores de prestação de serviço, eles passaram por uma dificuldade incrível. Agora está começando a voltar ao normal, tá? Mas alguns outros tiveram até uma euforia de mercado. Então, varia muito. Mas teve alguns que... Aí volta aquela questão de quem estava preparado, professor. Eu tenho um colega que ele tinha um restaurante... Tem um restaurante japonês. Ele tinha acabado de abrir o restaurante. E logo veio a pandemia. E era o único recurso que ele tinha. Sim. Veio a pandemia, só que ele já tinha uma visão, já estava preparado para o digital. O que ele fez? Ele já tinha os compras, já tinha os produtos, a venda foi lá em cima. Sim. Na pandemia, ele abriu mais 2 unidades. Enquanto tinha algumas pessoas chorando, tentando se adaptar, querendo resgatar o normal, brigando com a política de quem era a favor de fechar e quem não era, ele estava ganhando dinheiro. Então tem muita gente que olhou numa situação que era complexa, achou uma oportunidade. Então tem essas duas vertentes. Velocidade de preparo. Quando fala que quando os ventos sopram, algumas pessoas constroem abrigo, outras constroem moinhos. Aquele exemplo do lenço, né? Isso, exatamente. Vai chorar, tem gente que vai chorar, tem gente que vai vender lenço. O Banco Central, existe muito questionamento da independência do Banco Central, se é bom, se é ruim. Eu queria que você explicasse para as pessoas. Deveria ser indiscutível a independência. Mas bom a gente discutir porque o povo confunde. O povo acha que só vai muito pelo viés ideológico e acha que é o seguinte, não, entrou um governo agora, ele tem que decidir, tem que mudar tudo. E eu acho que é um dos grandes problemas do país. Porque você pega países de primeiro mundo, Japão e outros mais, que se recuperaram em várias catástrofes, eles têm um plano a médio e longo prazo, independente de quem está governando, né? O Brasil não tem. E essa é a questão, quando a gente começou a avançar, que a independência do Banco Central, na minha opinião, é um ponto positivo, a gente está vendo alguém querendo defender o retrocesso. Eu queria que você explicasse isso aí para a galera. Imagina o seguinte, como eu falei, a taxa básica elevada, ela penaliza todo mundo. As pessoas deixam de consumir, vão ter mais dificuldade de consumir. Quem quer comprar não pode realizar o sonho. Quem quer vender, que está doido para poder vender, não consegue vender e faturar com aquilo. Se o Banco Central não tivesse independência, você acha que aumentaria a taxa básica no último ano de um determinado governo? Não tinha a mínima chance disso acontecer, só precisava. A gente viu isso acontecer no passado, né, professor? Aconteceu em outros... Quando eu falei do problema do Fernando Henrique, em 99, na reeleição do Fernando Henrique, foi exatamente isso. Existia uma dependência muito grande do Banco Central, era escolhido diretamente pelo presidente da República e podia ser trocado a qualquer momento. Então tinha uma dependência muito grande. Por que explodiu o dólar em janeiro de 99? Porque o Fernando Henrique segurou o dólar a 80 centavos de dólar, 80 centavos de real, $1, o real valia mais do que o dólar na época, para poder passar a eleição. Passou a eleição, o dólar disparou. Foi isso que aconteceu. Ele desindexou o dólar e liberou, e a bomba explodiu. Ok, que o outro governo era dele também, mas se não tivesse feito isso, ele provavelmente não ganharia a eleição. Ele não teria sido reeleito. Então, para poder evitar esse tipo de viés, esse comportamento que é natural, o cara quer ser reeleito, ele quer mostrar que o governo dele foi muito bom.
Todos eles têm essa ideia. Mesmo que a bomba exploda lá na frente. Vai explodir na mão de outro, eu não quero nem saber, ele que resolva o problema. E o Banco Central ele tem que pensar mais longe. Ele não pode pensar no final desse ano. Ele não pode pensar no final do ano que vem, ou no final do mandato do Lula. Ele tem que pensar daqui em 2030, 2050. Como que nós vamos estar lá? O que eu preciso fazer hoje para poder melhorar o ano de 2030? Então é essa que é a grande situação. Porque, inclusive, os títulos públicos, o vencimento deles é longo. Título para 2045 tem a venda hoje. Então, ou seja, ele tem que dar algum conforto de expectativa de mercado para algo que vai acontecer daqui 17 anos. Não é o que vai acontecer no final desse ano, no final desse mandato. Então a independência do Banco Central ela é vital. Sem a independência do Banco Central é muito difícil a economia do país funcionar. E todas as grandes economias do mundo trabalham com um Banco Central independente. É claro que não é... Existe alguma interferência política? Sempre tem. Não tem como não ter zero de interferência, mas a interferência tem que ser a mínima possível. Professor, e o teto de gasto? Vantagens, desvantagens? Bom, o teto já virou piso, né? Então, o antigo teto de gasto... É tão natural o teto de gasto, se eu virar para você e falar qual que é o máximo que você pode gastar por mês ou por ano? Aquilo que você ganha. Professor, é tão simples de entender e as pessoas não entendem, né? Porque se você tem um salário mensal, por mais que você seja descontrolado, você pelo menos analisa o mínimo do básico que você precisa. Eu preciso pagar água, preciso pagar energia, eu preciso fazer a compra. Pelo menos esse básico você faz. Isso. Você pode ser o mais desorganizado possível, mas claro. Isso você faz. Aí como é que você é contra um teto de gasto e você vai só pelo viés ideológico e acredita que aquilo ali não é importante para o país, que eu posso gastar a forma que eu quiser? Dentro da sua vida pessoal, se você fizer isso, você vai pro buraco. Você quebra. É isso que acontece. O país, se ele fizer isso, ele quebra. É natural. Uma pessoa que ganha, sei lá, 10 mil reais por mês, 120 mil reais por ano, ela pode gastar no máximo 120 mil reais por ano. Se ela gastar 150, ela quebra, não é? Teve um ano que ela gastou 150 e no ano seguinte gastou 90 para poder repor aquilo que ela tomou um financiamento. Ok, funciona. Mas o problema é que não é desse jeito. É que ano após ano vem a ideia é estourar o teto. E se a pessoa ganha 120 mil reais por ano e gasta 150 mil reais todos os anos, ela vai quebrar. Eu não tenho dúvida. Você lembra que você deu um exemplo pra gente em sala de aula do shake? Sim. Queria que você contasse esse exemplo de novo. Você não lembra essa história? Que ele dava uma mesada. Da mesada pro irmão caçula dele? É. Foi muito interessante. Era na é época aprenda que você... do rei Hussein, da Arábia Saudita. Como o que ele tem de dinheiro não está em mercado de capitais, então não tem como avaliar o patrimônio dele, mas provavelmente a maior fortuna do planeta. E aí ele tinha os irmãos dele e o irmão caçula dele, ele reclamava muito do irmão caçula dele, que o irmão caçula dele estava gastando muito dinheiro. Que ele era pródigo, gastava muita coisa, não sei o quê. E para poder controlar, o castigo que esse cara deu pro irmão caçula dele, porque o irmão mais velho é o que tomava conta do patrimônio inteiro. Para a cultura deles é sempre desse jeito. E o castigo que ele deu para esse irmão do caçula dele foi o seguinte: a partir de agora, eu vou dar para ele 5 milhões de dólares por mês. E ele vai ter que aprender a viver com isso. E você pensa... Eu queria um castigo desse, ele queria não faz. Olha, é difícil de... Não, imagina, você vai gastar esse dinheiro. Você não pode acumular patrimônio, tá? É gastar, queimar, torrar esse dinheiro. Se eu falar de número fácil aí, só para poder ficar mais fácil a conta, falar 6 milhões de dólares por mês, eu estou falando 200 mil dólares por dia. Hoje você tem que gastar 200 mil dólares, amanhã gastar mais 200 mil dólares, R$1 milhão, mais ou menos. Sem investir, só gastar. Todo dia. Você vai dormir num hotel top de linha, você vai tomar o melhor vinho que tiver, você vai comer num restaurante top. Gasta R$1 milhão todos os dias. Não é gastar uma vez em um dia, por não. Dia. Todos os dias. Sem acumular patrimônio. Porque não é que o irmão dele comprava a coisa. Não precisava, né? Patrimônio já tinha. Não precisava, era só para gastar. Tudo, é dinheiro queimado. Isso pensa, como que pode? É incrível um negócio desse. E isso foi o castigo. A partir de agora ele vai ter que aprender a viver com isso. Ele vai receber 5 milhões de dólares por mês e vai ter que aprender a viver com isso. Política e parte técnica. É um desafio gigante no Brasil, né? As duas coisas, conciliar as duas coisas. Porque o governo quer defender a sua bandeira e quem o elegeu, que está tudo certo. Claro. E a gente tem uma parte técnica que é o que sustenta o país. Como equilibrar isso aí, professor?
A situação é muito complicada, principalmente quando a gente teve uma quebra de uma disputa política ser puramente em relação àquele que vai assumir o mandato naquele período. A política hoje é quase que uma religião. Sim. Você vê famílias se desfazendo porque um defende um lado, o outro defende o outro. E um exemplo que eu uso muitas vezes é o seguinte: imagina que você está numa mesa, eu coloco uma caixa de bombom Lacta de um lado, uma caixa de bombom Garoto do outro, coloco uma tigelinha no meio e falo, escolhe os melhores bombons que você quiser das duas caixas. Dificilmente você vai pegar todos da Lacta, colocar dentro dessa cestinha e não pegar nenhum da Garoto. Ou o contrário, pegar todos da Garoto, colocar ali dentro e não pegar nenhum da Lacta. Por que com a política você faz isso? As pessoas fazem isso. Estou falando você, mas por que você faz isso com a política muitas vezes? Nossa, não existe esse tipo de coisa. Então, é claro que a Lacta tem os bombons muito bons e aqueles que são mais ou menos, e a Garoto da mesma forma. Assim como o político. Todos eles têm alguma coisa que ele acabou ajudando em muita coisa e acabou atrapalhando em outras. É claro que a gente precisa balancear para poder ver até que ponto o problema que foi criado compensa o que a gente teve de benefício. Imagina uma pessoa que tem um câncer, ela vai fazer quimioterapia. O que a quimioterapia faz em termos? É colocar a pessoa num estado tão debilitado de saúde que ela quase morre. Só que como o câncer é um pouco mais frágil do que o resto do organismo, o câncer morre antes. Então, antes da pessoa morrer, mas logo depois do câncer ter morrido, eles vão lá e tiram a quimioterapia. E aí a pessoa consegue recuperar. Uhum. Mas falar, a quimioterapia é boa? Não. Quem já passou por esse tipo de tratamento diz que é uma coisa horrorosa. Mas é uma sensação daquele tipo que quase que a pessoa pede de fato, fala, não, diz isso, eu jogo a toalha. Mas você vai ter que passar por aquilo ali. Então você tem o lado bom dela, que pode te promover a cura, mas você vai ter o problema que vai te causar. É a mesma coisa com o político. Então, todos eles Esse exemplo do chocolate foi show de bola. Para a gente finalizar, professor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, que vai começar a investir hoje. O que ele tem que analisar? O que ele tem que fazer? Vamos lá. Como a gente estava falando, eu acho que a gente é muito bom em uma coisa, regular não fui eu que falei essa frase, mas eu gosto muito dela, regular em 2 ou 3 e péssima no resto. Normalmente as pessoas não são especialistas na área financeira, na área de planejamento financeiro, na área de investimento. O que precisa buscar é alguém que possa de fato ajudar a pessoa naquilo ali. Nós estamos à disposição, existem outras empresas boas no mercado. Toma muito cuidado, qualquer coisa que for avaliar, entre em contato com a CVM, busca no site da CVM se a empresa de fato é registrada, se ela não tem nenhum tipo de problema. Eu, inclusive, muitas vezes brinco... Qualquer proposta de ganhos milagrosos, né? Não existe, não precisa nem gastar tempo com isso. Não vai acontecer. É algum golpe. Você pode até não entender o golpe naquele momento, mas que é golpe eu não tenho dúvida, tá? E eu, muitas vezes, quando vou conversar a primeira vez com a pessoa, normalmente o cliente fica com um certo receio, eu falo assim, entra no site da CVM e procura lá, tal desse Flávio Crozara. Ele tem certificação mesmo? Tem quanto tempo que ele trabalha no mercado? Já teve alguma reclamação contra ele? Tem 20 anos que eu sou certificado pela CVM. Tem mais do que isso que eu atuo no mercado de capitais, mas tem 20 anos que eu tenho certificação CVM. Tem alguma reclamação contra ele? Olha lá, é público. Eu até brinco, eu falo que se você quiser ligar para a CVM para perguntar, o telefone é 0800, nem a ligação telefônica não vai pagar. Liga lá e pergunta. A IBRA, ela tem registro? Ela tem algum tipo de problema em relação à CVM? O Flávio Crozara tem algum tipo de problema? Eu incentivo muito o pessoal. Eu estou falando da gente porque eu falo por nós. Mas independente, como eu disse, existem empresas boas no mercado. Independente da empresa. Vai fazer isso com todas, né? E você vê o que encaixa melhor para você. Analisa aquele que é mais adequado, talvez pela proximidade, pelo conforto, pela empatia que tem, às vezes, até com a pessoa. Porque o seu planejador financeiro, um consultor, precisa ter uma empatia com você. Quem vai cuidar do seu patrimônio, da sua sucessão, da proteção do seu patrimônio, dos seus investimentos, você precisa ter uma certa confiança, alguma coisa a mais do que simplesmente técnico.
Então, busca isso, mas principalmente ver como que está o registro dessa pessoa no órgão máximo que nós temos hoje, que é a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários.